Bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do podcast sobre diálogo interreligioso em Odivelas. O meu nome é Janine Osman e sou psicóloga no setor de Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas. O tema do episódio de hoje do podcast sobre diálogo interreligioso em Odivelas é diálogo interreligioso na prática, os casos de sucesso no concelho. Para nos ajudar a refletir sobre este tema, temos connosco o pastor Artur Machado, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, bem-vindo, pastor Artur. Olá, doutora Janine, é um prazer estar convosco e é um prazer também saudar todos aqueles que nos veem e que nos ouvem Muito neste obrigada podcast. Por ter aceito o nosso convite. Para começar, vamos iniciar aqui com uma citação de Dalai Lama, que diz que a minha religião é muito simples, a minha religião é a bondade. A bondade e a compaixão são valores comuns a todas as religiões. De que forma é que estes valores podem servir de ponto de partida para iniciativas a nível do diálogo interreligioso? Sem dúvida alguma que são dois, não apenas valores, são dois princípios fundamentais de toda a prática religiosa. Sem bondade e sem compaixão, a própria humanidade corre o risco de desaparecer, porque nós já temos muitas vezes tantos elementos negativos no nosso próprio dia-a-dia, tantas incompatibilidades, que sem a bondade e sem a compaixão nós correríamos o risco de uma desumanização. E por isso, à medida que a religião se fundamenta nesses dois valores e nesses dois princípios, ela pode desenvolver comportamentos e atitudes que vão ao encontro daquelas que são as necessidades de todas as pessoas. Quando nós somos bondosos para com alguém, a tendência é a resposta vir exatamente na mesma medida. E portanto, uma atitude positiva para com alguém, mesmo se a pessoa tem um preconceito, ou mesmo se às vezes ela tem a prioris, eles tendem a desvanecer-se e a poder perceber que, afinal de contas, aquilo que eu pensava acerca do outro não corresponde àquele que é o seu comportamento, àquela que é a sua atitude, àquilo que ele faz para comigo. Eu dou um exemplo muito simples. Nós aqui na Igreja Adventista com os desbravadores temos crianças de todas as culturas, inclusivamente de todos os meios. Não são apenas crianças adventistas. E, claro, temos que contactar com os pais. Sim. E muitas vezes há preconceitos. Eles enviam os filhos, mas com algum receio. E quando eles constatam que os filhos começam a ter comportamentos diferentes, porque eles aprendem justamente a relacionar-se bem com a natureza, a relacionar-se bem com os outros, a relacionar-se bem consigo próprios, esses preconceitos começam a esbater-se. E não é raro as pessoas dizerem-nos: nós tínhamos algum receio, mas neste momento nós vemos que isto é benéfico para os nossos filhos. E da mesma maneira, quando nós interagimos com outras pessoas nas diferentes atividades que nós desenvolvemos, com outras pessoas na rua, há um receio hoje da comunicação interpessoal. Creio que nós perdemos isso, perdemos a comunicação interpessoal. Quando alguém me aborda na rua, temos sempre algum receio. Eu tenho algum receio. O que é que esta pessoa vai querer? O que é que ela deseja de mim? E, portanto, quando nós oferecemos simplesmente alguma coisa, ou quando nós nos abrimos num sorriso, as pessoas estranham. Mas já não estão habituadas. Exatamente, não estão habituadas, mas a compaixão é um valor fundamental. Eu trabalho muito em capelania, sabe? E até aqui, há uns anos atrás, o fundamento principal da capelania era o eu ter empatia com o outro. De há uns anos a esta parte, o foco mudou. Não é apenas a empatia, é justamente a compaixão. Okay. Porque a empatia é eu sofrer com o outro. A compaixão é eu ir ao encontro do outro e aliviar o seu sofrimento o melhor que eu posso. Ir um bocadinho mais além. Exatamente, é ir mais além. E esses são valores primordiais de uma verdadeira religiosidade. Nós temos que ir mais além. E se todos nós formos mais além, sem dúvida alguma, contribuiremos para uma humanidade mais equilibrada e mais feliz. É verdade. E de que forma é que o diálogo interreligioso tem contribuído para fortalecer a convivência pacífica entre as diferentes religiões e promover aqui a construção da paz em Odivelas? Permite que nós nos conheçamos melhor uns aos outros, o que já é ótimo. Muitas vezes nos encontros que nós desenvolvemos, nós
chegamos ali, podemos ter diferentes perspectivas sobre um mesmo assunto, diferentes pontos de vista, mas percebemos também que há uma matriz que está subjacente às nossas diferentes opiniões. E isso é construtivo. Porquê? Porque nós não somos autómatos. As religiões não têm que dar sempre a mesma resposta. É verdade. Têm que dar respostas que sejam complementares e que possam mostrar como é que cada uma vive o mesmo valor e o mesmo princípio na sua maneira de se relacionar com a realidade, com o contexto em que nós vivemos. E isso tem contribuído justamente para desmistificar, às vezes até, aquilo que a comunicação social, sem querer, nos traduz, de diferença e de temor do outro. E nesta maneira, à medida que eu ajo e à medida que eu interajo com outras religiões não cristãs, eu vou percebendo como é que eles, na sua característica individual, correspondem àquilo que eu, na minha característica individual, também correspondo. E, portanto, a diversidade é espetacular e ajuda-nos a perceber que a unidade não é uniformidade, Sim. mas é justamente a capacidade de eu me rever na diversidade do outro e aceitá-la também como elementos positivos para a construção da minha própria realidade. Isso é importante aqui na comunidade de Odivelas e, portanto, com uma diversidade tão grande, eu creio que tem sido positivo todo o esforço que tem sido desenvolvido nesse aspecto. Obrigada. E podia partilhar connosco exemplos de como é que as iniciativas do diálogo interreligioso em Odivelas tiveram um impacto positivo na sua própria congregação? Sim, há alguns, não é fácil receber algumas pessoas vindas de outras comunidades e já recebemos algumas pessoas de outras comunidades e sobretudo na feira, quando nós fizemos a feira, nós podemos, nas vezes em que ali estivemos, podemos contactar in loco com outras realidades completamente diferentes, seja até mesmo pela degustação dos alimentos, pelo convívio musical e pela apresentação da diversidade cultural que é feita. E muitas pessoas disseram, eu nunca imaginei, por exemplo, que os hindus fossem assim, ou que os muçulmanos tivessem aquela escola com tantas crianças, ou que a comida fosse tão saborosa. E nós percebemos isso, percebemos que, afinal de contas, às vezes nós estamos todos fechados nos nossos guetos e construímos uma realidade que é fictícia, que não corresponde à verdade. E isso ajuda justamente a pessoa a desabrochar e a poder ver realmente o outro e a poder conviver com o outro. Claro que às vezes começa sempre com um elemento de tensão, eu diria de estranheza. Há uma estranheza no encontro com o outro. Mas é uma estranheza que pode ser salutar quando eu começo a perceber que, e sobretudo quando eles veem que os líderes religiosos dão-se todos bem. Exato, o que é uma sim. coisa espetacular. Eles ficam assim meio estranhos. Como é que eles se dão todos bem se têm diferenças? É verdade, mas sabemos viver as nossas diferenças. E, portanto, podemos mostrar aos membros das nossas congregações que, quando nós sabemos viver as nossas diferenças, elas podem ser justamente motivos de crescimento e desenvolvimento. O aceitar a diferença do outro ajuda-me a aceitar os meus próprios as minhas próprias incongruências, as minhas próprias diferenças com as quais eu às vezes tenho dificuldade de conviver. Obrigada. E relativamente aos desafios, quais são os principais desafios que as comunidades têm enfrentado quando promovem o diálogo interreligioso, quer seja internamente ou externamente, e também como é que trabalho é que têm feito para superar esses desafios? Um dos desafios é realmente a população aderir e perceber que este diálogo existe, que ele é frutífero, que nós não estamos aqui. E esse é também às vezes um problema das religiões. O diálogo interreligioso constrói-se na liberdade e no respeito do outro. Ou seja, quando as religiões interagem, quando elas promovem eventos, não é para adquirir adeptos. É para mostrar que elas estão aqui para construir uma realidade com a população, para ir ao encontro das necessidades da população, que são as nossas próprias necessidades.
Eu creio que um dos problemas da laicidade é o tentar fazer a guetização do religioso. Sim. Em lugar de se abrir àquilo que o religioso tem de fundamental e que pode ajudar. Eu convivo bem com um agnóstico, convivo bem com um ateu e convivo bem com um religioso, quem quer que ele seja, desde que nós estejamos apostados em construir uma melhor sociedade, todos juntos. Creio que esse é um dos grandes desafios. Sim. E muitas vezes, em alguns movimentos religiosos, este aspecto tem que ser melhor trabalhado. Eu estou aqui para servir a sociedade de uma maneira gratuita, sem querer nada de volta, a não ser o esforço, a recompensação do esforço com que eu me empenho a fazer qualquer coisa de bem. E não queremos, desculpem-me a expressão, impingir religião a ninguém. Sobretudo o que nós devemos querer é que as pessoas compreendam que o ser religioso não faz de mim uma pessoa mais perigosa. Pelo contrário, Exato. faz de mim uma pessoa mais útil. Na diferença, mas útil, no respeito da dignidade do outro e da crença do outro. Todos nós acreditamos em alguma coisa. Seja ela qual for. Seja ela qual for. E, portanto, podemos nos rever nestas crenças e nesta capacidade de dizer é melhor deixarmos o mundo de uma maneira mais agradável do que quando aqui entramos. E fazendo isso já é muito bom. Terminando aqui com uma última questão, de que forma é que as iniciativas do diálogo interreligioso em Odivelas podem servir de inspiração para outras cidades também fazerem este trabalho? Há aqui cidades à nossa volta que têm a mesma realidade que Odivelas. Sim. Eu fui pastor na Amadora, já fui pastor em Lisboa e, portanto, se elas pudessem seguir o exemplo de Odivelas na colaboração de eventos, de juntar as religiões, de poderem fazer com elas e de mostrar à população, bom, se o elemento religioso que é tão diverso consegue realmente realizar eventos e colaborarem em conjunto, em prol de um bem comum, então isso é meio caminho andado para nós percebermos que se calhar os nossos temores são mais fake news. E não quer dizer que alguns não existam, mas quer dizer que nós podemos esbatê-los e não generalizá-los como Exato, qualquer sim. coisa que nos incomoda e nos assusta. E aqui à volta, na Grande Lisboa, naquilo que nós chamamos a Grande Lisboa, se as câmaras municipais pudessem seguir o exemplo de Odivelas e começar a construir com o elemento religioso, eu creio que os religiosos estão disponíveis para isso. Falta às vezes a vontade política de o fazer. Talvez seja uma boa altura para começar. Pode ser que sim. Chegamos assim ao fim deste episódio. Obrigada, Pastor Artur Machado, por ter estado connosco. Para quem está desse lado, obrigado por nos acompanhar. Até ao próximo episódio.